Eu encontrei aquela jovem desmaiada à beira de um riacho, sozinha, com algo nas mãos que não deveria estar ali. No começo, pensei que era só mais um acaso do destino. Mas quando decidi ajudar, eu descobri algo que mudou tudo o que eu acreditava. Se você está aqui, é porque essa história merece ser ouvida. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Porque essa não é só uma história, pode ser um sinal para você também. Tem silêncio que a gente escolhe, e tem silêncio que escolhe a gente. O meu era do segundo tipo. Havia chegado devagar, nos primeiros meses depois que o Augusto foi, e havia ficado, igual àquela gosma de lama que o enchente deixa na parede quando baixa, que seca e endurece, e a gente para de tentar tirar porque percebe que vai arrancar o reboco junto. Meu nome é Delmira Francisca Rocha Salomão, no registro. Tenho 61 anos e moro sozinha na Fazenda Vertente, que fica nos altos do Cerrado de Goiás, a 23 quilômetros de Cristalina, numa região onde o horizonte é largo demais para quem está sozinha. E o sol de outubro racha a terra e o lábio e a vontade com a mesma indiferença. O Augusto morreu faz 7 anos. Derrame. Rápido. Daqueles que não avisam. Ele estava no curral de manhã, eu estava na cozinha fazendo o almoço. E quando fui chamar, ele estava caído entre os bois, com aquela expressão estranha de quem foi pego de surpresa por alguma coisa que não deveria ser surpresa. Mas era. Não tivemos filhos que ficaram por perto. A Soraya foi para Brasília com 20 anos e virou outra pessoa. Não má pessoa, mas pessoa de outro mundo, aquele mundo de apartamento e academia e aplicativo de comida que eu nunca entendi direito. Liga nas datas, vem no Natal quando pode, me manda dinheiro que eu não preciso e não sei como recusar sem magoar. Fiquei com a fazenda, com o gado, que foi diminuindo porque eu fui vendendo aos poucos, não por necessidade, mas por incapacidade de cuidar do tamanho que o Augusto havia construído. Com a casa de adobe que ele havia rebocado de branco em 1989 e que estava precisando de tinta nova faz tempo, mas eu não havia encontrado motivo suficiente para pintar. Com as coisas dele, as coisas do Augusto eram o problema mais difícil. Não conseguia jogar fora, não conseguia guardar. Ficaram onde estavam. A camisa no prego da entrada, o chapéu na prateleira de cima do guarda-roupa, as ferramentas no galpão na ordem que ele havia deixado, o relógio de bolso dentro da gaveta da cômoda do quarto que eu não abria, o relógio de bolso. Esse é o ponto onde a história começa de verdade. Era uma manhã de outubro, daquelas manhãs do cerrado seco que chegam com aquela luz branca e dura que não tem misericórdia, sem nuvem, sem sombra, com o sol já pesado antes das 8, e o cheiro de terra ressecada e capim queimado, que é o cheiro do fim da seca, quando a terra está no limite do que aguenta. Eu havia saído cedo para verificar a cerca do pasto dos fundos. Tinha um pedaço que estava cedendo, e eu havia adiado a arrumação por 2 semanas, porque adiar havia se tornado meu segundo idioma nos últimos 7 anos. O riacho Vertente passa pelos fundos da propriedade. Deu nome à fazenda. O Augusto havia chegado primeiro que eu naquela terra e havia chamado de Vertente por causa desse riacho que nasce numa pedra a uns 2 quilômetros acima e desce cantando pelo mês de março, quando as chuvas são boas, e fica em fio fino de outubro a dezembro, quando a seca aperta. Estava em fio fino naquela manhã. Eu ia pela beira, verificando a cerca com aquela atenção mecânica de quem faz coisa tantas vezes que o corpo faz sozinho enquanto a cabeça está em outro lugar, quando vi. Primeiro vi a roupa. Uma blusa vermelha no meio do capim ressecado. Aquela cor que não existe no cerrado de outubro, onde tudo é palha e marrom e cinza e o vermelho salta aos olhos como grito. Parei. Olhei melhor. Não era só roupa. Era uma mulher, jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, não mais.
Estava deitada de lado na margem do riacho, com a cabeça perto da água, cabelo escuro espalhado no capim, imóvel. Meu coração deu um tranco. Fui até ela devagar, como a gente vai até coisa que não sabe o que é, com o passo cauteloso de quem está pronto para recuar se precisar. Cheguei perto. Estava respirando. Vi o peito subindo e descendo, devagar, mas subindo. Desmaiada. Me abaixei. A pele dela estava quente demais, febre, ou calor do sol, ou os dois, os lábios ressecados, a roupa com marcas de terra, como se tivesse andado muito ou caído mais de uma vez. Ia estender a mão para sacudir o ombro dela quando vi. E foi aí que o coração travou de um jeito diferente do que havia travado antes. Na mão dela, na mão direita, fechada, apertada contra o peito como se estivesse guardando, havia alguma coisa, redonda, dourada, com uma corrente presa entre os dedos. Eu conhecia aquela corrente. Eu conhecia aquele objeto, porque era o relógio de bolso do Augusto. O relógio que estava na gaveta da cômoda do meu quarto. O relógio que eu não havia aberto faz 7 anos. Fiquei parada, olhando para aquele relógio, nas mãos daquela mulher que eu nunca havia visto na minha vida por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 30 segundos. Pode ter sido 5 minutos. O tipo de momento em que o tempo para de funcionar pelo método normal. Meu primeiro pensamento foi, não é o mesmo. Levantei, fui andando de volta para casa. Entrei. Fui direto para o quarto. Abri a gaveta da cômoda que não havia aberto em 7 anos. Vazia. Fechei a gaveta. Fui até a janela. Fiquei olhando para o pasto por um momento. Voltei para o riacho. A mulher ainda estava lá, na mesma posição, o relógio ainda na mão. Me abaixei de novo, olhei de perto, sem tocar, só olhando. Era o relógio do Augusto. Eu sabia, porque havia um risco fino na tampa do lado direito que o Augusto havia feito sem querer com um prego num dia de concerto de cerca e havia ficado constrangido como se tivesse arranhado coisa sagrada. E eu havia dito que não fazia diferença e ele havia dito que fazia sim. O risco estava lá, do lado direito da tampa. Levantei devagar. Olhei para o céu branco e duro de outubro. Podia ir embora. Podia deixar ela ali e ir chamar o SAMU pelo celular que às vezes pegava sinal na parte de cima do terreiro. Podia não tocar nessa situação, não tocar nessa mulher, não tocar naquele relógio. Havia 7 anos que eu não tocava em nada que pudesse me fazer sentir alguma coisa. Havia funcionado. Mais ou menos. Me abaixei pela 3ª vez. Coloquei o braço embaixo das costas dela. Vou te levar para dentro, eu disse para ninguém, porque ela estava inconsciente e não ia ouvir. Mas eu precisei dizer em voz alta. Precisei ouvir a minha própria voz tomando aquela decisão. Porque as decisões que a gente diz em voz alta são mais difíceis de voltar atrás. Ela era leve demais para a altura que tinha. Carregá-la até a casa foi difícil, não pelo peso, mas pelo que senti carregando. O calor do corpo de outra pessoa depois de 7 anos, sem sentir o calor do corpo de ninguém. Aquilo tinha uma estranheza que não era ruim e que por isso era desconcertante. Coloquei no sofá da sala, fui buscar água, coloquei um pano úmido na testa. Fiz chá de erva cidreira que eu colhia no quintal por hábito, a mesma erva que minha mãe havia me ensinado para febre e susto, e fiquei olhando para ela. Para a mão dela que ainda segurava o relógio. Havia afrouxado um pouco, mas os dedos ainda estavam dobrados em volta. Não tentei tirar. Havia alguma coisa naquilo que eu ainda não entendia, e coisa que não se entende não se toca antes de entender. Fui fazer comida, não porque estava com fome, porque precisava de alguma coisa para fazer com as mãos enquanto pensava. Ela acordou 2 horas depois. Eu estava na cozinha quando ouvi o barulho. Um movimento no sofá, um som pequeno de alguém mudando de posição. Parei. Esperei. Silêncio. Depois. Dona Delmira? A voz era baixa, rouca, com aquela incerteza de quem está acordando sem saber onde está.
Parei com a mão na beira da pia. Ela havia dito meu nome. Não tem alguém? Não, onde estou? Não me ajuda? Havia dito meu nome. Fui até a porta da cozinha. Olhei para a sala. Ela estava sentada no sofá, com o pano úmido caído no colo, me olhando com aqueles olhos escuros que tinham dentro uma expressão que eu não conseguia ler. Não era surpresa, não era medo, não era o que eu esperaria nos olhos de quem acordou na casa de uma estranha depois de desmaiar numa beira de riacho. Era reconhecimento, como se ela soubesse exatamente onde havia acordado. Como você sabe o meu nome? Eu perguntei. Ela não respondeu de imediato. Olhou para a mão, para o relógio que ainda segurava, os dedos agora mais afrouxados, a corrente dourada pendurada para fora da mão. Depois, me olhou. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse, sobre o Augusto. O calor de outubro pesava lá fora. Dentro, o ar estava quieto, e o relógio do Augusto brilhava levemente na mão daquela mulher que eu nunca havia visto e que havia dito meu nome antes de qualquer outra coisa. Fiquei parada na porta da cozinha, com aquele frio no peito que não era do ar. O cerrado estava seco e quente, mas que eu sentia mesmo assim. O tipo de frio que a gente sente quando percebe que o chão que achava sólido tem rachaduras que ainda não havia visto. Me conta, eu disse, e me sentei. Fim do capítulo 1. No capítulo 2, a jovem conta quem é, o que o Augusto fez, e a primeira rachadura na imagem que Delmira guardou por 7 anos. Continue 41, capítulo 2. O que o Augusto guardou. O nome dela era Teresa. Teresa Luz Barros, disse ela, com aquela precisão de quem está acostumada a precisar provar quem é. Nome completo, como documento apresentado antes de qualquer outra coisa. Tinha 28 anos e havia chegado de Goiânia de ônibus até Cristalina, de Cristalina de carona até o vilarejo de Pedra Branca. E de Pedra Branca havia andado a pé pelos últimos 12 quilômetros pela estrada de terra até encontrar o riacho onde havia desmaiado. 12 quilômetros a pé, no calor de outubro do Cerrado, sem água suficiente, como ficou claro depois. Por que a pé? Eu perguntei. Porque não sabia se ia ser bem recebida, ela disse. E coisa que pode dar errado, prefiro errar longe. Olhei para ela. Havia uma lógica estranha naquilo que ao mesmo tempo fazia sentido. A lógica de pessoa que aprendeu que a aproximação pode ser perigo e que, portanto, chega devagar, testando o terreno a cada passo. Coloquei o copo de água na mesa à frente dela. Ela bebeu, devagar, como pessoa que sabe que beber rápido demais depois de desidratação faz mal. O tipo de conhecimento que ou vem de médico ou vem de experiência. E pela história que estava ouvindo, eu suspeitava que era a segunda. Você conheceu o Augusto, eu disse. Não era pergunta, era o fio que eu precisava puxar. Conheci, ela disse. Faz 12 anos. 12 anos. O Augusto havia morrido há 7. 12 anos atrás ele tinha 52. Eu tinha 49. A fazenda estava no auge, o gado estava gordo. E a vida tinha aquela rotina de casal que está há muito tempo junto. Não a rotina que aprisiona, mas a que sustenta. Aquele ritmo conhecido de 2 corpos que aprenderam a ocupar o mesmo espaço sem se esbarrar. 12 anos atrás, eu não havia notado nada diferente nele. Onde? Eu perguntei. Em Palmeiras de Goiás, ela disse. Eu tinha 16 anos. Palmeiras de Goiás. O Augusto ia a Palmeiras de Goiás 2 vezes por ano para a feira de gado. Eu sabia disso. Tinha ido junto algumas vezes no começo do casamento. Depois havia parado de ir, porque a feira era barulhenta e puxada, e eu preferia ficar cuidando da fazenda enquanto ele ia. Ele ia, ficava 3 dias, voltava com gado novo, ou com dinheiro de gado vendido, e com aquele cansaço bom de homem que trabalhou. 3 dias. 2 vezes por ano. Eu nunca havia perguntado muito sobre esses 3 dias, além do que o gado havia rendido. O que aconteceu em Palmeiras? Eu perguntei.
Teresa colocou o copo na mesa. Olhou para o relógio que havia finalmente largado. Estava na mesa entre nós dois, a tampa fechada, a corrente enrolada ao lado. Eu era menina de rua, ela disse, direta, sem drama, sem o tipo de pausa que pede que o interlocutor prepare a reação. Apenas fato, da forma que fato é dito quando a pessoa já o disse muitas vezes e tirou dele o poder de machucar por antecipação. Não tinha família. Dormia onde aparecia, fazia o que precisava para comer. Fiquei quieta. Naquela época eu estava num momento muito ruim, ela continuou. Havia uma pessoa que me controlava, um homem mais velho que prometia proteção e dava problema. Eu estava tentando sair dessa situação e não conseguia. Não perguntei detalhes. Não precisava. Havia nos olhos dela o suficiente para entender o tipo de situação de que estava falando. O tipo que a gente lê no jornal e pensa que coisa horrível e depois vira a página, mas que para quem está dentro não tem virar de página. Uma noite eu estava num beco, ela disse. Esse homem tinha mandado 2 atrás de mim. Eu estava encurralada. Pausa. E aí apareceu um homem. O ar na sala ficou mais quieto. Alto, chapéu de couro, camisa xadrez, ela disse. E cada palavra era uma descrição que eu reconhecia. Era o Augusto, era a roupa que ele usava na feira, era o chapéu que estava na prateleira de cima do guarda-roupa. Ele não sei como estava ali. Entrou no beco, ficou entre mim e eles, e disse uma coisa que eu nunca esqueci. O que ele disse? Eu perguntei. A voz saiu mais baixa do que eu planejei. Disse. Ela me olhou. Essa menina é filha do meu compadre. Tem problema? Silêncio. Não era verdade, ela disse. Ele nunca me havia visto na vida. Mas disse com aquela certeza de homem que não está blefando, sabe? Aquela voz que não discute. Pausa. Os caras foram embora. Fiquei olhando para ela, para o relógio na mesa entre nós. E depois? Eu perguntei. Depois ele me levou para o bar que ficava na entrada da feira, ela disse. Me deu comida, me ouviu, não pediu nada em troca. A voz dela mudou levemente. Ficou com aquela qualidade de quem está descrevendo coisa que não acreditou quando aconteceu e que ainda processa anos depois. Passou 2 horas conversando comigo. Me perguntou o que eu queria da vida. Eu disse que não sabia. Ele disse que tudo bem, que não saber era honesto, mas que eu precisava sair daquele lugar antes de aprender. O Augusto. Era o Augusto. Eu o reconhecia em cada frase, naquele jeito de falar que não complicava o que era simples e não simplificava o que era complicado. Naquela disposição de ficar quando seria mais fácil ir. Mas era também um Augusto que eu não havia visto. Não porque fosse diferente do que eu conhecia. Era exatamente igual, mas porque havia feito aquilo sem me contar. Havia carregado aquela história por todos os anos que ainda havíamos tido juntos depois de 2012 e não havia dito uma palavra. Por quê? Antes de ir embora, continuou Teresa, ele tirou o relógio do bolso. Olhou para o objeto na mesa. Me deu. Disse que era de boa sorte, que havia pertencido ao pai dele e que havia passado por coisa pior do que aquilo e saído inteiro. Disse que eu ia sair inteira também. Fechei os olhos por 1 segundo. O relógio havia pertencido ao pai do Augusto. Eu sabia disso. Sabia que era objeto de valor sentimental, que o Augusto o carregava no bolso durante anos e depois havia guardado na gaveta quando a corrente havia quebrado. E ele havia dito que ia mandar consertar. E havia adiado e adiado até que ficou na gaveta. Eu havia pensado que estava na gaveta. Havia estado com ela. Por que você ficou com ele todos esses anos? Eu perguntei. Por que não devolveu? Ela me olhou com aquela expressão que ainda estava aprendendo a ler. Tentei, ela disse. 2 anos depois voltei a Palmeiras para a feira e perguntei por ele. Me disseram o nome e a cidade. O Augusto Salomão de Cristalina, disseram. Escrevi carta para o endereço que me deram. Pausa. Nunca recebi resposta.
Ele não era de escrever carta, eu disse, automaticamente. E era verdade. O Augusto tinha letra de homem que aprendeu a ler sozinho, grande e disforme. E havia uma certa vergonha naquilo que o fazia evitar escrever quando podia evitar. Entendi depois que ele tinha morrido, ela disse. Quando procurei de novo, anos depois, pelo Facebook, achei uma publicação da sua filha sobre o falecimento dele. A Soraya havia publicado um texto sobre o pai quando ele morreu. Eu não havia visto, não estava no Facebook, nunca estive, aquele mundo não era o meu. Mas a Soraya havia publicado e Teresa havia encontrado. E aí você veio, eu disse. Não imediatamente, ela disse. Demorei. Tive medo. Olhou para as mãos. Mas o relógio ficava me pesando. Não era meu. Nunca foi meu. Era de uma família e a família precisava ter de volta. Olhei para o relógio na mesa. Aquela coisa pequena de ouro velho e risco fino do lado direito. Havia saído da gaveta do Augusto, que eu não abria faz 7 anos, e chegado até aqui nas mãos de uma jovem que havia desmaiado no Riacho dos Fundos da minha propriedade depois de andar 12 quilômetros no sol de outubro. Havia alguma coisa nessa trajetória que era grande demais para eu processar de uma só vez. Como você entrou no meu quarto? Eu perguntei. A pergunta que havia estado calada desde que havia aberto a gaveta e encontrado vazia. Teresa franziu o senho. Não entrei, ela disse. O relógio estava comigo desde que ele me deu. Eu nunca estive na sua casa antes de hoje. Fiquei olhando para ela. Nunca esteve aqui antes. Nunca. Olhei para a gaveta do quarto que eu podia ver dali. A cômoda, a gaveta fechada. Eu havia colocado o relógio ali. Eu havia visto o relógio ali. Não havia ninguém mais nessa casa faz 7 anos além de mim. E o relógio estava na mão dela. Uma de nós estava errada sobre alguma coisa. E eu não conseguia entender qual era essa coisa. Fiz almoço. Era o que eu sabia fazer quando não sabia o que fazer. Ir para a cozinha, colocar as mãos em alguma coisa concreta, deixar o corpo fazer movimento conhecido enquanto a cabeça tentava organizar o que havia recebido. Arroz, feijão que havia ficado do dia anterior, ovo frito, farinha, simples, honesto. O tipo de almoço que alimenta sem precisar de comentário. Teresa veio até a porta da cozinha. Ficou parada, sem entrar, com aquele respeito de quem entende que cozinha alheia é território que precisa de convite. Posso ajudar? Pode sentar ali, eu disse, apontando para a cadeira na mesa da cozinha. Ela sentou. Ficou me observando trabalhar. Havia um silêncio entre nós que não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que acabaram de trocar coisa pesada e que precisam de um tempo antes de trocar mais. Servi os pratos. Sentei, comemos. No meio do almoço, ela disse, a sua casa cheira a ele. Parei com o garfo no ar. Como assim? Tem um cheiro, ela disse. Sei lá como descrever. Terra e cedro. Quando entrei, reconheci. Me olhou. Ele cheirava a isso. Terra e cedro. Eu sabia. Era o sabão que o Augusto usava. Um sabão de barra que ele comprava no mercado de Cristalina e que havia sido descontinuado uns anos antes de ele morrer. E ele havia ficado bravo com aquilo, com aquela braveza específica de homem que não gosta de mudança nas coisas pequenas da rotina. Terra e cedro. Era exatamente isso. Eu havia trocado o sabão depois que o estoque dele acabou, mas a roupa dele ainda estava nos cabides, e o chapéu na prateleira, e a casa havia guardado o cheiro de 40 anos de um homem da mesma forma que guarda umidade. Nas paredes, nas madeiras, em lugares que não se veem, mas que se sentem. Era assim mesmo, eu disse, e a voz saiu diferente, mais mansa, com aquela qualidade de quando a saudade pega de surpresa, sem aviso, nos momentos em que a gente não estava se defendendo. Teresa me olhou, e havia nos olhos dela uma ternura que me surpreendeu.
porque ela era jovem demais para ter aquela ternura, o tipo que geralmente vem de muita experiência com perda. Ele falou de você, ela disse. Naquela noite, falou da Delmira, da fazenda, da vida que tinha. Parecia muito satisfeito. Pausa. Parecia o homem que sabia que estava no lugar certo. Engoli em seco. Ele era, eu disse. Pelo menos eu achava que era. Ela ficou quieta. Havia algo na frase que eu havia dito, pelo menos eu achava, que revelava mais do que eu havia planejado revelar. Revelava a rachadura. Revelava que o chão havia cedido um pouco, que a imagem que eu havia guardado por 7 anos estava com uma linha de fratura que a história dela havia criado. Não porque o Augusto havia feito algo errado, mas porque havia feito algo certo sem me contar. E esse silêncio de coisa boa que se guarda sozinho, era o que eu não conseguia entender. Por quê? Por que não me contou? Era uma história bonita, era uma história que eu teria amado ouvir, que eu amava, mesmo agora, mesmo vinda de estranha, mesmo com todo o desconforto da forma que havia chegado. Era a história do meu marido sendo exatamente o homem que eu achava que ele era. Então por que ele a havia guardado? Essa era a rachadura, não o que havia feito, o que havia silenciado. A tarde foi passando. Teresa estava com febre ainda, baixa, mas presente, aquele calor da pele que não vai embora rápido depois de desidratação e esforço no calor. Insisti que ficasse. Ela resistiu com aquela resistência de quem não quer dar trabalho, que é o tipo de resistência mais fácil de vencer, porque no fundo a pessoa quer ceder. Cedeu. Fiz o quarto de hóspedes, que não era usado faz quanto tempo eu não me lembro, que cheirava a fechado e a roupa guardada, e eu abri a janela e coloquei lençol limpo e pensei que havia quanto tempo eu não abria aquela janela. Ela dormiu no fim da tarde. Eu fui para a varanda. O sol estava descendo, aquele pôr do sol do cerrado que é diferente de qualquer outro, largo e vermelho e devagar, que tinge o capim e a terra e o céu de uma cor que não tem nome exato, um laranja que vai virando roxo, que vai virando o azul escuro da noite. Fiquei olhando, com o relógio do Augusto na mão, havia pego da mesa, não sabia quando, estava segurando sem perceber. Apertei na palma, senti o metal aquecido, o peso familiar, o risco fino do lado direito que ele havia feito sem querer. Por que você não me contou? A pergunta ficou no ar, junto com o calor que ainda subia da terra. Sem resposta. O morto não responde, mas às vezes deixa coisa suficiente para que a gente chegue na resposta sozinha, se tiver coragem de procurar. Quando a noite fechou, as nuvens que vinham do oeste há dias finalmente chegaram. Senti o cheiro antes de ver, aquele cheiro de chuva que ainda está longe, mas já está prometida. Aquele cheiro de terra que vai receber água, que é um dos cheiros mais antigos que existem e que o corpo reconhece antes de qualquer pensamento. Fui para dentro. Passei pela porta do quarto de hóspedes. Teresa dormia. Na minha mão, o relógio. E dentro de mim, a pergunta que não havia terminado de fazer. O que mais ele não me contou? Não porque desconfiasse, mas porque agora sabia que havia coisas que ele havia guardado. E coisa guardada não some. Fica, esperando o momento certo para aparecer. Fim do capítulo 2. No capítulo 3, a chuva chega. A noite mais longa. O que Teresa ainda não disse. E a revelação que parte tudo ao meio. Continue 21, 43, capítulo 3. A noite que a chuva trouxe. A chuva começou por volta das 10 da noite. Não foi a chuva fina do começo de estação, foi a chuva de uma vez, daquelas que o cerrado recebe depois de meses de seca, como quem recebe notícia que estava esperando há tempo demais e não consegue reagir com moderação. Caiu de repente, com aquele barulho no telhado de amianto que começa como tambor e vai crescendo até virar ensurdecedor, e o cheiro de terra molhada que subiu foi tão forte que entrou pelas frestas da janela e encheu a casa. Eu não havia dormido.
Estava na sala com a luz da lamparina. Havia faltado luz às 9, que era comum quando começava a chuva forte. A rede elétrica daquela região era frágil e qualquer temporal a derrubava. Estava na cadeira de balanço que havia sido do Augusto, que eu não sentava faz 7 anos, e que havia sentado naquela noite sem perceber que havia escolhido exatamente aquela cadeira. Estava com o relógio na mão. Tinha aberto a tampa. O Augusto havia me mostrado uma vez o que estava gravado do lado de dentro. Uma frase curta que o pai dele havia mandado gravar quando havia dado o relógio ao filho. Eu havia lido naquela época e depois havia esquecido, ou havia guardado num lugar que o luto havia fechado. Abri a tampa e li de novo na luz da lamparina. O que você faz no escuro é quem você é. Fiquei olhando para aquelas palavras, para aquela frase que o pai do Augusto havia escolhido para o filho. E pensei que era a chave de tudo. Era a explicação que o Augusto nunca havia dado em palavras, mas que havia deixado gravada em metal para quem quisesse encontrar. Ele havia ajudado Teresa no escuro de um beco, sem testemunha, sem possibilidade de reconhecimento, sem nenhuma razão prática além de ser aquele tipo de pessoa. E havia guardado para si porque para ele, eu entendia agora. Entendia da forma que se entende coisa de pessoa que se amou por décadas. Guardar não era mentira. Era o oposto. Era a coisa mais honesta que ele sabia fazer. Contar seria performance. Contar seria querer crédito. E o Augusto não havia feito aquilo para crédito. Havia feito porque era o que se faz quando se encontra a menina de 16 anos encurralada num beco escuro. O que você faz no escuro é quem você é. Eu havia casado com o homem certo. E só estava descobrindo a extensão disso agora, 7 anos depois que ele havia ido. O barulho da chuva cobria tudo. Por isso, não ouvi Teresa se aproximar até ela estar na porta da sala, com o cobertor envolto nos ombros e os cabelos soltos e aquela expressão de quem acordou com pesadelo ou com pensamento que não deixa dormir, que às vezes é a mesma coisa. Você não dorme? Ela disse. Não muito, eu disse. Desde que o Augusto foi, o sono mudou. Ela entrou. Sentou no sofá. O mesmo onde havia acordado mais cedo. O mesmo onde havia dito meu nome antes de qualquer outra coisa. Ficamos as duas em silêncio por um momento, com a chuva no telhado entre nós. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Pode. Você disse que veio devolver o relógio. Pausa. Mas você andou 12 quilômetros no calor de outubro sem água suficiente. Podia ter mandado pelo correio. Podia ter deixado em Cristalina com alguém. Por que veio pessoalmente? Ela ficou quieta. Longo silêncio. A chuva no telhado. Porque não era só o relógio, ela disse. Eu esperava isso. Desde o momento em que ela havia dito tem algo que ainda não terminou. Naquela tarde, eu sabia que havia mais. Havia esperado o momento dela. Havia deixado o espaço. Mas o espaço havia chegado no fim. Me conta, eu disse. Ela olhou para as mãos. Depois que o Augusto me ajudou, ela disse devagar, eu consegui sair daquela situação, não de uma vez. Levou tempo, levou erro, levou muita noite difícil, mas saí. Pausa. E quando saí, me virei. Fiz curso, trabalhei, estudei. Hoje tenho um pequeno negócio em Goiânia. Faço salgado para vender, coisas simples, mas é meu. Que bom! Eu disse, e era verdade. Havia na minha voz um calor genuíno que me surpreendeu porque eu havia esquecido que conseguia ter esse calor. Mas faz uns 8 meses, ela continuou, apareceu um homem. O tom da conversa mudou. Não dramaticamente. Ela não alterou a voz, não fez pausa de efeito, mas havia alguma coisa que ficou diferente no ar. Aquele tipo de diferença que o corpo sente antes de a cabeça nomear. Um homem que foi procurar o Augusto, ela disse, e quando descobriu que ele tinha morrido, me procurou a mim. Fiquei olhando para ela. Quem é esse homem? Ele diz que é credor, ela disse.
Diz que o Augusto devia uma quantia a ele. Uma dívida antiga, de antes de você se casar, de quando o Augusto ainda estava montando a fazenda. O estômago virou. Que dívida? Diz que emprestou dinheiro para o Augusto comprar o primeiro lote de gado. Ela disse. Diz que o Augusto pagou a maior parte, mas ficou devendo o resto, e que esse resto foi crescendo com juros durante todos esses anos. Pausa. Diz que agora quer cobrar da viúva. Silêncio. Só a chuva. E por que procurou você? Eu perguntei. Porque ele me conhece, ela disse. Conhece a história de Palmeiras. Conhece o relógio. Me olhou. Ele sabe que o Augusto me ajudou naquela noite. E sabe que eu guardo o relógio. Pausa difícil. Disse que se eu viesse até você e contasse a história, de uma certa forma, você ia ficar tão perturbada com o segredo que o Augusto guardou que ia pagar para se livrar da confusão. Fiquei parada, processando. Ele te mandou aqui. O D tentou, ela disse. E havia na voz dela uma firmeza que não havia estado antes. Aquela firmeza de quem chegou num ponto de decisão e decidiu. Me deu um script. Me disse o que falar, como falar, para criar dúvidas sobre o Augusto, para te deixar insegura sobre quem ele foi, para você querer pagar para fazer a história parar. E você veio. Vim, ela disse, mas não do jeito que ele pediu. Olhei para ela, para aquela mulher de 28 anos, com febre e cabelo solto e cobertor nos ombros que havia andado 12 quilômetros no calor, para me dizer uma coisa que um homem havia pagado para ela não dizer. Por quê? Eu perguntei. Por que não fez o que ele pediu? Seria mais fácil. Ela ficou quieta um momento. Porque o Augusto não pediu nada quando me ajudou, ela disse. E eu não ia usar a história dele para prejudicar a mulher dele. Pausa. Não importa o que eu perderia com isso. A lamparina chispou levemente com uma rajada de vento que entrou pela fresta. As sombras na sala oscilaram, e eu fiquei olhando para Teresa com aquele nó na garganta que não é de tristeza. É de quando alguma coisa dentro da gente reconhece outra coisa como verdadeira, aquele reconhecimento que não precisa de prova, porque vem antes da prova. Ela estava dizendo a verdade, eu sabia. Não sabia explicar como sabia. Era o mesmo jeito que o Augusto havia sabido que ela estava em perigo num beco escuro. Havia alguma coisa naquele jeito de olhar que não mente, que é incapaz de mentir, não por bondade, mas por construção. A pessoa que aprende cedo que o mundo é perigoso, às vezes aprende junto que mentira tem custo que não vale pagar. Quem é ele? Eu perguntei. Esse homem. Se chama Norberto, ela disse. Norberto Caixeta. Diz que é de Anápolis. O nome não me disse nada. O Augusto havia mencionado Anápolis algumas vezes. Havia feito negócio por lá nos primeiros anos. Havia comprado gado de criadores de lá. Mas o nome Norberto Caixeta não estava em nenhuma lembrança que eu pudesse encontrar. Você acredita que a dívida existe? Eu perguntei. Ela pensou. Não sei, ela disse honesta. Ele tem papel. Um documento que parece promissória, com assinatura que diz ser do Augusto, mas o papel é velho e a tinta está estranha. Pausa. Pode ser real, pode não ser. Mas você não sabe. Não sou perita, ela disse. Sou mulher que faz salgado em Goiânia. Apesar de tudo, apesar da tensão e da chuva e do nó na garganta, aquilo me fez quase sorrir. Havia uma honestidade nela que era refrescante do jeito que água fria é refrescante, inesperada e boa. Por que ele usou você? Eu perguntei. Se tem documento, podia vir direto. Porque documento velho e tinta estranha não assusta ninguém que tenha cabeça fria, ela disse. Mas mulher perturbada com o segredo do marido morto, sem saber em quem confiar, sem dormir direito, essa mulher pode assinar coisa que não deveria assinar só para a história parar. Fiquei olhando para ela, para a frieza lúcida com que havia descrito a estratégia. Você entendeu bem o que ele planejava. Passei a vida inteira cercada de pessoa que planeja o mal alheio.
ela disse sem amargura. Só fato. Aprende a reconhecer. A chuva no telhado havia diminuído um pouco. Ainda forte, mas não mais aquela intensidade de começo que parece que o mundo vai afundar. Havia encontrado o ritmo, aquele ritmo de chuva longa que vai durar a noite. Ele vai aparecer aqui, eu disse. Não era pergunta. Provavelmente, ela disse. Quando não der o retorno que ele espera de mim, vai vir pessoalmente. Pausa. Eu não sei quando, mas vai. Fiquei quieta. Olhei para o relógio na minha mão. O que você faz no escuro é quem você é. Pensei no Augusto no Beco de Palmeiras, sozinho, sem testemunha, sem ninguém sabendo, escolhendo ficar entre aquela menina e o perigo. Pensei em mim agora, sozinha, noite de chuva, lamparina, mulher estranha no sofá e problema chegando pela estrada de terra vermelha que a chuva já estava encharcando. Sozinha, sim, mas não sem recurso. Havia sobrevivido a 7 anos de silêncio. Havia mantido uma fazenda funcionando com metade do gado e nenhum parceiro. Havia acordado todo dia quando não havia razão clara para acordar. E havia feito café, e havia saído, e havia feito o que tinha que ser feito. Eu não era mulher de assinar coisa que não devia. Você vai ficar esta noite, eu disse para Teresa. Não pergunta, decisão. Ela me olhou. Ceiça. Você tem febre e andou 12 quilômetros no sol. Eu disse, não vai lugar nenhum com essa chuva de noite. Amanhã a gente pensa no Norberto Caixeta. Essa noite você dorme. Ela ficou me olhando por um momento. Com aquela expressão que eu ainda estava aprendendo, mas que já reconhecia, a expressão de quando alguém que não está acostumado a ser cuidado, recebe cuidado e não sabe imediatamente o que fazer com isso. Tá bom, ela disse. Levantei. Vou fazer chá. Fui para a cozinha com a lamparina. Coloquei a água para ferver no fogão a gás. Peguei a erva cidreira, o boldo, o gengibre que eu ralava seco e guardava em vidro. Fiz o chá com aquele cuidado que se tem quando se faz coisa para alguém, que é diferente de quando se faz para si. Tem uma atenção diferente, um cuidado de mão que muda quando a coisa é para ser dado. Havia quanto tempo eu não havia feito coisa para alguém. Servi os 2 copos. Voltei para a sala. Sentei na cadeira do Augusto. Teresa pegou o copo com as 2 mãos. Aquele gesto de quem está com frio por dentro, não só por fora. Tomamos o chá em silêncio. A chuva no telhado. A lamparina. O relógio do Augusto na mesa entre nós, a tampa aberta, a frase gravada virada para cima que nenhuma de nós estava lendo, mas que estava lá. O que você faz no escuro é quem você é. Ela dormiu antes da meia-noite. Eu não. Fiquei na cadeira do Augusto com o relógio na mão e os pensamentos que a noite de chuva deixa soltos. Aqueles pensamentos que de dia têm onde se esconder, mas de noite não têm, que ficam andando pela cabeça sem pedir licença. Pensei em tudo que eu havia fechado nos últimos 7 anos, as gavetas, as janelas, as conversas, as possibilidades. Havia fechado tudo com a chave do luto e havia guardado a chave num lugar que parecia seguro e que, na verdade, era só fundo. Aquele fundo de si que parece cofre, mas é só buraco. E então, uma jovem havia aparecido no riacho com o relógio do meu marido na mão. E o chão havia rachado, não para piorar, para deixar entrar ar, que é o que rachadura faz quando não é em estrutura. Deixa entrar o que estava do lado de fora. Pensei no Norberto Caixeta que ia aparecer pela estrada de terra. Pensei no que eu ia fazer quando ele aparecesse. E percebi que sabia. Não com detalhes. Os detalhes viriam, mas sabia a direção, sabia o princípio. O Augusto havia ficado entre Teresa e o perigo num beco de palmeiras porque era o que se faz. Eu ia ficar entre Teresa e o Norberto Caixeta porque era o que se faz. Não porque eu devia, não porque era seguro, mas porque o que você faz no escuro é quem você é. E eu queria ser o tipo de mulher que o Augusto havia escolhido para passar a vida.
E para saber se eu era, precisava agir como se fosse, mesmo com as mãos tremendo, mesmo com a lamparina pequena demais para iluminar o que estava vindo. A chuva durou a noite toda. De madrugada, num momento de sono leve que não planejei, sonhei com o Augusto. Não foi sonho com imagem. Não vi o rosto dele, não ouvi a voz. Foi sonho com presenças, aquele tipo que a gente acorda sabendo que estava com a pessoa mesmo sem lembrar dos detalhes. Acordei com o relógio ainda na mão. A chuva havia amansado. E lá fora, o cerrado estava recebendo a água como sempre recebe. Em silêncio, sem drama, com aquela capacidade de absorver que vem de meses de espera. A terra sabe esperar. Aprendi isso do Augusto. E estava aprendendo de novo. Fim do capítulo 3. No capítulo 4, amanhã depois da chuva, o Norberto Caixeta aparece, a decisão de Delmira, e o que o relógio do Augusto finalmente descansa. Continue 21:46, capítulo 4. O que o relógio descansou. Amanhã chegou cor de terra lavada. Aquela cor específica que o cerrado tem depois da primeira chuva grande do ano. Um verde que não estava lá na véspera, que aparece da noite para o dia, como se a terra tivesse guardado a cor por todos os meses de seca e liberado de uma vez quando a água chegou. O capim que estava palha tinha um fio verde nas pontas. A terra vermelha estava escura de úmida. O ar tinha aquela leveza que só existe nas manhãs de depois de chuva. Aquele ar que a gente respira fundo sem querer, porque o corpo pede. Eu havia dormido na cadeira do Augusto. Acordei com o pescoço doendo e o relógio ainda na mão e a luz entrando pela janela da sala com aquela qualidade de cedo, horizontal, dourada, a luz que pega de lado e faz tudo parecer mais nítido do que é, como se o mundo tivesse acabado de ser lavado e estivesse mostrando as arestas que a poeira cobria. Fiquei parada um momento escutando. A chuva havia parado completamente. Os pássaros haviam voltado. O cerrado tem um silêncio antes da chuva e um barulho depois. E naquele depois, os pássaros estavam conversando com aquela urgência de quem ficou calado por muito tempo e agora tem muito a dizer. Me levantei devagar, com o cuidado de corpo que dormiu em lugar errado. Fui até a janela. Olhei para a estrada de terra vermelha que ia do portão da fazenda até a estrada vicinal. Estava molhada, com aquelas poças que se formam nas partes baixas e aquelas marcas de chuva no barranco que parecem nervuras de folha. Ainda não havia ninguém, mas eu sabia que viria. Teresa acordou quando o café estava pronto. Apareceu na porta da cozinha com o cabelo preso e a febre claramente menor. Tinha cor melhor no rosto, os olhos mais vivos, aquela aparência de corpo que conseguiu dormir o suficiente para começar a se recuperar. "Bom dia", ela disse. "Bom dia", eu disse. "Senta." Servi o café. Coloquei pão na chapa. Havia um pão de véspera que ainda estava bom. Coloquei queijo, manteiga. Ela olhou para a mesa como a dona Filó havia olhado para a horta, com aquele olhar de quem está vendo alguma coisa que estava com falta. Sentamos. Comemos em silêncio por um tempo. Depois, ela disse: "Você pensou no que eu te contei?" Não era pergunta. "A noite toda", eu disse. "E?" Coloquei o copo de café na mesa. "Ele vai aparecer", eu disse. "O Norberto Caixeta. Provavelmente hoje ou amanhã, quando você não der retorno. É o que eu acho também. Quando ele aparecer, eu quero que você esteja aqui." Ela me olhou. "Por quê?" "Porque se ele vem com história de dívida do Augusto, quero ouvir essa história na minha frente", eu disse. "Quero olhar nos olhos do homem que manda mulher com febre andar 12 quilômetros no sol para aplicar golpe em viúva." Pausa. "Quero que ele saiba que não funcionou, e quero que você veja isso também." Teresa ficou me olhando, com aquela expressão que eu havia aprendido ao longo daquela noite e daquela manhã, a expressão de quando alguém que aprendeu a não contar com ninguém encontra alguém em quem poderia contar, e o sistema inteiro entra em conflito porque não sabe como processar isso. "Você não tem medo?"
Ela perguntou. Pensei honestamente na pergunta. Tenho, eu disse. Mas medo e ação não são opostos. Aprendi isso vivendo sozinha 7 anos no Cerrado. Se eu só fizesse o que não dava medo, não teria feito nada. Ele apareceu às 10 da manhã. Eu estava no terreiro varrendo. Havia folha que a chuva havia derrubado, galho pequeno, a terra bagunçada pelo temporal. Varria com aquela atenção que se dá ao serviço simples quando a cabeça está em outro lugar. Ouvi o carro antes de ver, um som de motor que não era da região. Motor novo, de carro que não estava acostumado com estrada de terra, aquele ruído de quando a suspensão estranha o terreno. Parei de varrer, fiquei de frente para o portão. O carro era um Tracker prata com placa de Anápolis. Parou na frente do portão. O homem que desceu era de uns 50 anos, gordo de um jeito que não era constituição, mas acúmulo, aquele gordo de quem comeu bem por muito tempo e não teve motivo para parar. Camisa polo azul, calça de tecido, sapato que não era de campo, cabelo grisalho penteado para o lado com aquele esmero de homem que se preocupa com a aparência de um jeito que quer dizer alguma coisa sobre como ele quer ser visto. Ele me viu, sorriu. Era o tipo de sorriso que eu havia visto poucas vezes, mas reconhecia. O sorriso de quem chegou preparado para uma situação que acredita já ter calculado. Bom dia. Ele disse, parado do lado de fora do portão. A senhora seria a Adelmira Salomão? Sou, eu disse. Não me movi. Fiquei com a vassoura na mão, de frente para ele, com os 3 metros de terreiro entre nós. Meu nome é Norberto Caixeta, ele disse. Sou de Anápolis. Vim tratar de um assunto com a senhora. Eu sei quem você é, eu disse. O sorriso vacilou, apenas 1 segundo, mas vacilou. A senhora me conhece? Conheço o suficiente, eu disse. Pode entrar. Sentamos na sala. Teresa estava no quarto. Eu havia pedido que ficasse lá até eu chamar, e ela havia concordado com aquela obediência de quem está confiando em plano que ainda não conhece completamente, mas que decidiu confiar assim mesmo. Norberto Caixeta olhou ao redor da sala com aquele olhar de avaliação que algumas pessoas têm, olhando para as coisas como se fossem inventário, como se estivesse calculando o que havia ali e o que aquilo valia. Viu o relógio na mesa. O olhar parou nele por 1 segundo. Depois voltou para mim. A senhora deve estar se perguntando o motivo da minha visita, ele disse. Tom cordial, de homem de negócio. Aquela cordialidade que é instrumento e não sentimento. Não estou me perguntando, eu disse. Você veio cobrar dívida que diz que meu marido tinha com você. Ele piscou. A senhora está bem informada. Continue. Ele abriu a pasta de couro que havia trazido, tirou documentos, colocou na mesa. Não do lado do relógio, do meu lado, com aquele gesto de quem está apresentando prova. O seu marido, Augusto Salomão, contraiu um empréstimo comigo em março de 1987, ele disse. Valor original de 50 mil cruzados, para aquisição de gado. Apontou para o papel. Esse é o documento original com a assinatura dele. Olhei para o papel. A assinatura era parecida com a do Augusto. Não idêntica, mas parecida. A tinta estava estranha mesmo, como Teresa havia descrito. Muito uniforme, sem as variações que tinta velha tem. O Augusto pagou parte, continuei Norberto, mas ficou devendo o restante. Com os juros acordados ao longo dos anos, o valor chegou a... Virou o papel. 340 mil reais. 340 mil reais. Fiquei olhando para o número. 340 mil, eu repeti, devagar. Corrigido monetariamente, ele disse, com aquela tranquilidade de quem apresentou o argumento que acredita ser irrefutável. Olhei para ele, para aquela cara de quem calculou tudo, de quem tinha chegado com o script preparado,
de quem havia mandado uma jovem doente andar 12 quilômetros no sol para abalar minha estabilidade emocional antes de aparecer com um número grande. Havia uma raiva dentro de mim. Não a raiva quente que grita, a raiva fria que pensa. Você me permite fazer uma pergunta? Eu disse. Claro. Você conhece uma jovem chamada Teresa Luz Barros? A pausa que se seguiu foi pequena. Pequena demais para ser inocente. Não me lembro do nome, ele disse. Não se lembra, eu repeti. Interessante. Me levantei, fui até o corredor. Teresa, chamei. Ela apareceu na porta do quarto. Caminhou até a sala. Parou na entrada. E eu observei o rosto do Norberto Caixeta quando ele a viu. Aquela sequência rápida de expressões que o rosto faz quando é surpreendido antes de ter tempo de controlar. Surpresa, cálculo e então aquela máscara de volta. Mais tarde demais, eu havia visto tudo. Você a conhece, eu disse. Não era pergunta. Ele parou, recalibrou. Pode ser que eu a tenha visto em algum contexto de negócio. Você a mandou até mim, eu disse, com instrução de criar dúvidas sobre o meu marido para que eu ficasse perturbada o suficiente para pagar o que você viesse cobrar. Pausa. Só que ela não fez o que você pediu. Ela me contou tudo. O silêncio que se seguiu era do tipo que tem textura. Norberto Caixeta olhou para Teresa. Teresa sustentou o olhar sem desviar. E eu vi naquilo a mulher que havia aprendido a encarar coisa difícil sem piscar, porque a alternativa era pior. Esse documento, eu disse voltando para a mesa, pegando o papel, vai ser analisado por perito grafo técnico em cristalina. A doutora Valdirene, que é a advogada aqui da região e que o Augusto conhecia bem, vai receber cópia hoje ainda. Coloquei o papel de volta na mesa. E se a assinatura for falsificada, o que eu suspeito que vai mostrar, você vai ter problema que não é de 340 mil reais. Ele ficou me olhando. O sorriso havia ido embora completamente. O que restava era o rosto do homem sem a máscara. E o rosto do homem sem a máscara era menor do que o rosto com ela. Eram assim sempre. Descobri ao longo de 7 anos de viver sozinha e observar as poucas pessoas que cruzavam o caminho. As pessoas que constroem aparência grande são as que por dentro são menores. A senhora está cometendo um erro, ele disse, voz mais baixa. A cordialidade havia saído completamente. Pode ser, eu disse, mas é o meu erro de cometer, não o seu de corrigir. Ele ficou parado mais um momento. Olhou para o relógio na mesa, olhou para mim, olhou para Teresa, então pegou os documentos da mesa, todos exceto o que eu havia ficado com a mão em cima. Colocou na pasta, fechou, levantou. Isso não terminou aqui, ele disse. Talvez não, eu disse, mas terminou nessa casa. Ele foi. Ouvi o tracker dar a ré, ouvir o motor sumindo pela estrada de terra encharcada. Fiquei parada, olhando para a porta fechada. As mãos estavam tremendo. Não havia notado enquanto estava acontecendo. O corpo havia guardado o tremor para depois, que era o que o corpo faz quando a situação não permite tremer na hora. Agora que havia passado, as mãos tremiam com aquela vibração fina de tensão liberada. Teresa veio até o meu lado. Ficou parada, me olhando. Você disse que ia chamar a doutora Valdirene, ela disse. Você tem advogada? Tenho a filha do seu Zacarias, que estudou direito em Goiânia e voltou, eu disse. A gente se fala de vez em quando. Pausa. Nunca usei os serviços dela, mas vou usar agora. Teresa ficou me olhando por um momento. Depois fez alguma coisa que eu não esperava. Riu. Não um riso de situação cômica, um riso de alívio, daquele tipo que sai quando a tensão que estava dentro encontra saída. Um riso que era também quase choro, aquela mistura que o corpo às vezes faz quando não sabe mais como classificar o que sente. E eu, que não havia rido faz tempo que não sabia contar, também ri.
Ali, na sala da minha casa, com a luz de manhã de cerrado, depois de chuva entrando pela janela, com o relógio do Augusto na mesa e um documento com assinatura suspeita na minha mão, e o barulho do tracker já sumido na estrada de terra, as duas rimos. Foi estranho. Foi bom. Foi as duas coisas ao mesmo tempo, que é como as coisas boas costumam ser. A doutora Valdirene recebeu a cópia do documento naquela tarde. Eu havia ligado para ela depois que Teresa havia saído. Havia saído depois do almoço, de ônibus para Cristalina, que eu havia pedido para o seu maneco do vilarejo dar uma carona até a parada. Havia ido com o endereço do meu celular no telefone dela e com a promessa de me ligar quando chegasse em Goiânia. Vou ligar, ela havia dito na porta. Eu espero, eu disse. Ela havia me olhado com aquela expressão que eu havia aprendido durante aquelas horas. Obrigada, ela disse, por não ter feito o que ele queria que você fizesse. Obrigada a você, eu disse, por não ter feito o que ele queria que você fizesse. Ficamos olhando uma para a outra por um momento. Havia alguma coisa naquele olhar que era o tipo de coisa que não precisa de palavra. Aquele entendimento que às vezes existe entre pessoas que não se conhecem, mas que foram lançadas para o mesmo lado pela mesma força. O Augusto havia sido essa força, mesmo 7 anos morto, mesmo sem saber que estava fazendo isso. Tinha plantado, numa noite de 2012, num beco de palmeiras, uma semente que havia crescido por 12 anos e que havia chegado até a minha porta numa tarde de outubro. A gente planta sem saber o que vai nascer, mas planta. A doutora Valdirene ligou 3 dias depois. O documento é falso, ela disse sem preâmbulo. O perito que consultei é da Universidade Federal de Goiás. Trabalha com documentoscopia há 20 anos. A tinta foi aplicada em papel velho, mas é tinta nova. Há formas de detectar isso. A assinatura tem traços que não batem com outros documentos do seu marido que você me enviou. Pausa. É falsificação. Uma falsificação razoavelmente boa, mas falsificação. Fiquei parada com o telefone na mão. O que acontece agora? Eu perguntei. Isso vira boletim de ocorrência, ela disse. Tentativa de estelionato com uso de documento falso. Se o Norberto Caixeta tiver ficha, e homem que faz isso raramente faz pela primeira vez, já vai ter registro. Pausa. Vai querer registrar. Pensei no Norberto Caixeta, no tracker prata, na cordialidade de instrumento, no sorriso que havia calculado tudo. Pensei em quantas outras viúvas ele havia visitado ou ia visitar. Vou querer, eu disse. Nos dias que se seguiram, algo mudou na casa. Não dramaticamente, não como em filme, onde a transformação tem trilha sonora e câmera lenta e o personagem vai até o espelho e se vê diferente. Foi quieto, foi gradual. Foi do tipo de mudança que a gente só percebe quando olha para trás. Abri gavetas, não todas de uma vez. Uma por dia, ou uma a cada 2 dias, naquele ritmo que o corpo tolera para a coisa que carrega peso. A gaveta da cômoda primeiro. Depois, a gaveta da escrivaninha, onde o Augusto guardava papel de conta e recibo de venda de gado. Depois, o galpão, onde as ferramentas estavam na ordem que ele havia deixado. Não joguei fora, mas olhei para cada coisa. E olhar foi diferente de evitar. Olhar foi reconhecer que aquelas coisas eram memória e não ferida, que memória pode doer e ainda assim ser boa de ter, que a diferença entre guardar por amor e guardar por medo é o que a gente está fazendo enquanto guarda. Havia guardado por medo 7 anos, estava aprendendo a guardar por amor. Pintei a casa. Havia comprado a tinta em Cristalina numa tarde de semana, levando mais tempo do que deveria na loja escolhendo entre os brancos disponíveis. Havia mais branco do que eu imaginava, aquela variedade de branco que é quase bege. O branco que tende para azul, o branco que tem um quente por dentro. Escolhi o mesmo que o Augusto havia colocado em 1989. Perguntei pelo nome e o vendedor foi verificar no sistema e voltou com o nome.
Branco neve especial. Pintei a varanda primeiro. Sozinha, com o rolo e a bandeja e o jornal no chão, que sempre escorrega, mas que é tradição colocar. O cheiro de tinta fresca no calor do cerrado, o som do rolo subindo e descendo na parede. Quando terminei a varanda, me afastei para ver. O branco novo ao lado do branco velho era diferente. O velho estava amarelado, com manchas de umidade em alguns cantos, com aquela cor de coisa que esperou demais. O novo estava vivo. Tinha aquela qualidade de começo. Fiquei olhando para a parede nova. Pensei que era assim, era exatamente assim. Coisa nova não apaga coisa velha, fica do lado. E do lado é o lugar certo. Do lado significa que não some, que não é esquecido, que está ali para ser comparado e para mostrar de onde se veio e para onde se vai. Teresa ligou 2 semanas depois. Era noite. O sol já havia ido. Eu estava na varanda com o café que havia se tornado hábito de tarde. Cheguei bem, ela disse. Quero saber como você está. Estou pintando a casa, eu disse. Silêncio pequeno. Toda ela? Toda ela. Sozinha? Sozinha. Outro silêncio. Esse com textura diferente, aquele silêncio de quando a pessoa está sentindo alguma coisa e escolhendo como dizer. Isso é bom, ela disse. Simples. Mas havia dentro dessa simplicidade uma compreensão que eu senti do outro lado do telefone. É, eu disse. A doutora Valdirene registrou o BO. Continuei. O Norberto Caixeta tem 3 registros anteriores em nomes diferentes. Está sendo investigado. Você fez certo, ela disse. A gente fez certo. Eu corrigi. Pausa. Ceissa, ela disse. Havia usado o apelido. Eu havia dito meu nome completo, mas ela havia usado o apelido e aquilo disse alguma coisa sobre onde estávamos depois de tudo. Eu não sabia se ia ser bem recebida. Eu sei, eu disse. Foi mesmo assim que você veio. Foi. É coragem, eu disse. Chegar onde não sabe se é bem-vindo. É o tipo mais difícil. Ela ficou quieta um momento. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Olhei para o cerrado na frente da varanda, para o capim que estava verde ainda da chuva, para o horizonte largo e vermelho do pôr do sol que estava acontecendo lá longe. Devagar, com aquela solenidade que o cerrado tem para suas despedidas de dia. Vou, eu disse. E era verdade. Não a verdade de quem está fingindo para tranquilizar, mas a verdade de quem sente o chão debaixo dos pés e sabe que é chão de verdade. Faz tempo que não ia assim, mas vou. Posso voltar um dia? Ela perguntou, aquela cautela de sempre. Não presumindo, não se convidando, deixando o espaço para o outro. Pode voltar, eu disse. A porta vai estar aberta. Ela desligou. Fiquei olhando para o horizonte, com o café na mão que estava esfriando e o relógio do Augusto no bolso do avental. Havia começado a carregar assim, não sempre, mas às vezes, nos dias em que precisava de alguma coisa que não sabia nomear, mas que aquele peso de metal no bolso parecia suprir. Abri a tampa com o polegar. Li a frase de novo. O que você faz no escuro é quem você é. Fechei, guardei no bolso. Não sei dizer se o que aconteceu naqueles 2 dias foi real da forma que o mundo chama de real. Não sei explicar como o relógio foi parar na mão de Teresa se estava na gaveta que eu não abria. Não sei se estava mesmo na gaveta, se eu havia colocado e esquecido, se a memória do luto confunde o que se guarda com o que se perde. Não sei se havia alguma coisa no modo como aquela manhã de outubro se arranjou, a tosse no momento certo, a bicicleta parada, os 12 quilômetros que ela caminhou, aquela sequência toda, que era mais do que coincidência, ou se coincidência é só o nome que a gente dá para o que não sabe nomear melhor. O Augusto diria que Deus trabalha com o que tem. Eu não sei se é Deus, sei que tem alguma coisa que arruma as peças de um jeito que a gente não esperava, mas que, quando olha para trás, parece que não poderia ter sido de outro jeito.
O que eu sei é o que fiz quando o escuro chegou. Carreguei uma mulher doente do riacho para dentro de casa. Fiquei quando seria mais fácil ir. Ouvi quando seria mais fácil fechar a porta. Não assinei o que não devia assinar. E abri as gavetas que estava com medo de abrir. Isso é o que eu fiz no escuro. E se o que você faz no escuro é quem você é, então estou descobrindo com 61 anos e a casa recém-pintada de branco novo e o relógio do Augusto no bolso do avental, quem eu sou. Não é a mulher que eu era antes de ele morrer. Não é a mulher que fui nos 7 anos que se seguiram. É outra coisa. Uma terceira coisa que está se formando com pedaços das duas anteriores e com coisas novas que ainda não têm nome. Estou aprendendo o nome, devagar. Com a vassoura na mão e a tinta na parede, e o café da tarde, e o cerrado largo na frente, e o telefone que às vezes toca com o número de Goiânia e às vezes com o número da Soraya que está ligando mais desde que contei parte do que havia acontecido. Devagar. Mas estou. Na tarde em que terminei de pintar a casa, toda ela, até o quarto de hóspedes que havia ficado fechado por anos, fui até a varanda e fiquei olhando para o resultado. Branco neve especial, igual ao de 1989. O Augusto havia escolhido esse branco porque ele dizia que branco puro parece frio, que branco com um quente por dentro parece acolhedor, e que casa tem que parecer que recebe, não que afasta. Casa tem que parecer que recebe. Fui até o portão, abri, deixei aberto. Voltei para a varanda, sentei na cadeira que havia sido do Augusto e fiquei olhando para o portão aberto e para a estrada de terra vermelha que ia até a vicinal e para o cerrado que estava verde ainda da chuva e para o pôr do sol que estava começando lá longe com aquela cor que não tem nome exato. Havia silêncio. Mas era silêncio diferente. Era silêncio de lugar que está esperando. Não o silêncio de lugar que desistiu de esperar. O silêncio de lugar que sabe que o que vem vale esperar. São coisas diferentes. E eu havia levado 7 anos para aprender a diferença. Para todas as mulheres que estão com a gaveta fechada. Para as que evitam olhar para certos objetos, certos quartos, certos horários do dia. Para as que dizem que estão bem e estão de pé e sobrevivendo e que soa verdadeiro, mas não é a história inteira. Às vezes, a história inteira chega de formas que a gente não escolhe. Por riacho, por tosse, por relógio na mão de estranha, por alguma coisa pequeníssima que pede que a gente pare. E quando essa coisa pequena e improvável pede que você pare, para. Desce da bicicleta. Vai até o som, abre a porta, porque dentro do que você vai encontrar pode estar exatamente o que você precisava para entender quem você é. E quem você é vale conhecer. Mesmo com 61 anos, mesmo com as gavetas fechadas, mesmo com as mãos tremendo, especialmente com as mãos tremendo, o relógio do Augusto está no bolso do avental. A casa está pintada de branco, o portão está aberto e eu estou aqui, esperando o que vem, sem medo do que vai ser. Ou com medo, mas esperando mesmo assim, que é a única forma honesta de esperar. Fim.